Vamos lá então, vamos conversar um pouco sobre esse tema. Quando a alma não suporta, o corpo grita. E hoje eu escolhi esse tema porque tem sido um tema muito recorrente. E aí a gente quer discorrer um pouquinho sobre ele para nós tomarmos mais consciência do impacto desse tema tão relevante na vida de milhões de pessoas, tá? Então nós vamos pensar sobre a correlação entre doenças físicas e o mundo espiritual. Por isso a necessidade de uma abordagem integrativa sistêmica. Por isso a necessidade de olhar não só para o corpo, não só para o sintoma, mas olhar para as possíveis causas que são internas ou invisíveis. Por que eu estou falando isso com você? Porque a enxaqueca ela é uma condição comum e debilitante que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, para não dizer bilhões, né? Estima-se aproximadamente que 1 bilhão de pessoas sofram de enxaqueca. No Brasil, a prevalência ela tem uma variação entre 43% e 93% da população adulta, com mais de 30 milhões de brasileiros afetados por esta enfermidade denominada enxaqueca. E na maioria das vezes, a gente até toma medicação, mas a gente não olha para as causas que podem estar acontecendo. Então fica comigo até o final dessa videoaula para que você possa ter uma compreensão mais clara dessa dimensão a partir do invisível, tá? Por que eu estou trazendo isso para você? Porque a enxaqueca ela tem uma prevalência, ela tem uma recorrência e ela é mais comum entre mulheres, com cerca de 20% delas sendo afetada em comparação a 6 a 15% dos homens. Isso é o que a Sociedade Brasileira de Cefaleia diz, e também uma pesquisa realizada pela Universidade de São Paulo também traz esses dados. E aí a enxaqueca, eu já disse, ela afeta mais de 15% da população mundial, de acordo com a OMS. No Brasil, somos aí de início, aproximadamente entre 30 e 50 milhões de pessoas que sofrem de enxaqueca. Isso traz um impacto socioeconômico? Sim. Para você ter noção, a Veja fez uma reportagem, uma matéria, e ela disse que o impacto socioeconômico no Brasil, em termos de produtividade, é de aproximadamente 800 bilhões de reais. Ou seja, são aproximadamente 800 bilhões de reais que ficam aqui na mesa, que são perdidos por causa de enxaqueca. Mas eu quero trazer essa consciência para você. Primeiro eu preciso trazer esses dados para que nós possamos correlacionar essa patologia clínica com o universo espiritual, tá bom? E ela tem uma incidência grande, uma recorrência, é mais comum entre adultos entre 25 e 45 anos, mas também pode afetar crianças ou idosos. Como eu já disse, a prevalência é mais em mulheres, as mulheres são mais propensas a desenvolver enxaqueca do que os homens, com cerca de 20 a 30% das mulheres afetadas, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cefaleia e com a pesquisa que a USP fez. Mas isso também traz um impacto muito profundo na vida diária das pessoas. Por exemplo, cerca de 90% das pessoas com enxaqueca, elas relatam algum prejuízo em alguma atividade, seja no trabalho, seja nos estudos, seja no lazer, seja na vida sexual, tá? E aí tem outros aspectos. Então, eu vou atentar a esse detalhe para que a gente possa discorrer com você. E por que eu estou falando isso para você? Eu preciso trazer essa consciência. Porque a Bíblia revela que existe uma conexão profunda entre o mundo espiritual e o mundo físico. Não é porque nós não vemos o mundo espiritual que ele não existe. A minha ignorância acerca de um tema não altera nada sobre ele. Então o mundo espiritual ele é real, ele existe. E muitas das doenças patológicas ou das patologias físicas, elas têm raízes em desequilíbrios emocionais, em pecados não tratados ou em ataques espirituais. Inclusive, a gente costuma dizer que dentro do processo terapêutico, psicoterapêutico, sistêmico, que as pessoas elas não têm problemas. As pessoas elas
tem pecados não confessados ou pecados que estão pesando sobre ela. Ah, mas então tudo é pecado? Não, tudo é pecado. Existe uma série de dinâmicas. Eu estou trazendo um aspecto para a gente pensar. Não, nem tudo que eu estou falando aqui é um fato real, mas o que a Bíblia diz que é. Então a enxaqueca, por exemplo, ela pode ser um sinal de quê? De que a alma está sobrecarregada e que o corpo está manifestando o que o espírito já não consegue mais suportar. Ok? E por que eu falo isso para você? Porque lá no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo de número 14, está escrito: o espírito do homem o sustenta na doença. Presta bem atenção, pega a sua Bíblia aí, abre aí, Provérbios 18, 14. O espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito abatido, quem pode suportar? Uma pergunta. Então, eu quero pensar com você, quero que você abra o seu coração acerca do princípio espiritual por trás de doenças físicas. Porque a Bíblia nos ensina que o que acontece no mundo físico, ok? O que acontece aqui no mundo físico visível, primeiro ele se manifesta no mundo espiritual. Sim, vou citar um exemplo para você. Lembra de Jó? As tribulações de Jó não começam no mundo físico, elas começam no mundo espiritual. E aí elas afetam a sua saúde física, elas afetam os negócios, elas afetam a vida num todo, mas elas não começaram na parte física, elas começaram na parte espiritual, no reino espiritual. Outro caso interessante, lá no Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, verso de número 5, Jesus cura um paralítico, mas antes de ele curar o corpo, presta bem atenção, esse texto é muito interessante. Ele fez o quê? Ele tratou da questão espiritual. Ele disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Então, tudo isso a gente precisa olhar, porque tem um princípio. Muitas doenças, elas são apenas sintomas de conflitos internos, opressões ou desalinhamento espiritual. Por isso que nós precisamos olhar para o todo de forma integrativa e sistêmica, e não só para uma parte. Ah, eu estou olhando só para isso aqui, essa patologia, isso aqui. Não, porque não adianta a gente tratar o sintoma sem olhar para a causa, para aquilo que causou aquele sintoma. Na verdade, o corpo ele está manifestando, ele está materializando, ele está informando aquilo que está invisível. Por isso que nós precisamos trazer esse olhar introspectivo, fazer uma análise mais profunda, fazer um autoexame de nós mesmos, da nossa história. Por um exemplo, o sobrepeso, a obesidade, é só um sintoma de uma disfunção, seja emocional ou espiritual. Em algum aspecto ocorreu uma disfunção e nós deixamos de viver ao padrão proposto para a vida plena e abundante. Então hoje eu estou falando da enxaqueca, porque é algo muito recorrente. Então a enxaqueca ela é como um sintoma de um desequilíbrio espiritual. E por que eu estou falando isso? Com que embasamento eu estou falando isso? Pega a sua Bíblia aí, abre a sua Bíblia lá na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 10, no verso de número 4 ao verso de número 5. O texto vai dizer mais ou menos assim, eu não sei qual a tradução que você está usando. Ele vai dizer mais ou menos assim, ó: as armas que nós usamos em nossa luta, elas não são armas do mundo, mas elas são armas poderosas de Deus, que usamos para destruir fortalezas. E aí nós destruímos argumentos falsos, derrubamos todo obstáculo orgulhoso que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento e o fazemos obedecer a Cristo. Ou seja, o texto está nos trazendo uma consciência de uma pressão mental excessiva. Ou seja, pessoas que se cobram demais, pessoas que se culpam demais, elas vivem esse ciclo de cobrança, de culpa, elas não descansam na graça de Deus, elas não descansam na palavra de Deus, então elas podem desenvolver enxaquecas. Por quê? Porque tem uma sobrecarga,
Observa que o texto é claro em dizer que as armas que nós usamos em nossa luta não são armas do mundo, mas são armas poderosas de Deus que usamos para quê? Para destruir fortalezas, destruímos argumentos falsos, derrubamos todo obstáculo orgulhoso que se levanta contra o quê? Contra o conhecimento de Deus. E aí levamos cativo todo o pensamento e fazemos obedecer a Cristo. Então, dentro desse contexto, qual que é a solução? É levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Nós costumamos falar para os nossos clientes o seguinte: ele traz uma ideia, ele traz uma fala e a gente pergunta, isso é verdade ou mentira? Por exemplo, as pessoas têm um hábito de dizer, eu sou ansiosa, eu sou ansioso, eu sou ansioso, eu sou ansiosa, eu sou depressivo. E a gente pergunta, isso é verdade ou é mentira? E aí, quando ele é questionado, quando ele pensa fora desse contexto, ele percebe isso é uma mentira. E a mentira provém de quem? Ah, a mentira provém do diabo. Então quer dizer que você está decidindo acreditar numa mentira que vem do diabo e não se submete à verdade que vem de Deus? Percebe que agora é a gente que vai levar esse pensamento cativo à obediência de Cristo para que haja cura, para que haja restauração, para que haja o realinhamento, a reconexão com o eterno. Lá no Salmo 32, do 3 ao 5, o texto vai dizer assim também: enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. De dia e de noite tu me castigastes, ó Deus, e as minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão. Então te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Olha que interessante. Enxaqueca ou outras doenças físicas, até mesmo sobrepeso ou outras patologias, elas estão ligadas também a emoções reprimidas. Enquanto eu não confessei o meu pecado, enquanto eu não exteriorizei o meu pecado, enquanto eu não expus o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro, de dia e de noite. E olha que interessante, um tempo atrás eu recebi uma mulher dentro do nosso consultório e ela disse assim, ela trouxe uma situação e a gente alinhou, reconectou e ela disse, eu estou saindo daqui mais leve. Tem 47 anos que eu carrego isso e eu nunca tinha falado isso para ninguém. E era algo tão simples, mas que estava pesando para ela. Ela reprimiu tanto isso. Imagina, você pega um rio e reprime ele, represa ele. O volume vai aumentando e vai aumentando e vai aumentando e vai aumentando. Um dia isso vai te pressionar de alguma forma. O teu corpo vai manifestar isso. Então, presta bem atenção no que eu vou dizer para você. Mágoas, tristezas e raivas não resolvidas vão gerar uma tensão interior e vão causar um prejuízo para o seu corpo, porque o seu corpo vai manifestar aquilo que está invisível. O seu corpo é a parte visível do seu ser, mas você tem a sua alma, você tem o seu espírito que precisa de um realinhamento. E esse realinhamento passa por esse processo de cura e transformação. Então, qual que é a solução dentro desse contexto que nós acabamos de falar? Confessar, confessar e confessar. Confessar essas feridas a Deus, confessar isso e perdoar. Está lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4, verso 26 e 27. Paulo vai dizer assim, se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem. E não pequem com raiva o dia todo. Não dê essa chance ao diabo. Percebe? Você pode até sentir raiva, ódio, mágoa, tristeza, mas isso não pode dirigir a sua vida, governar as suas escolhas, governar as suas decisões. Mas, uma vez que essas emoções estão reprimidas, elas vão causar enxaqueca, elas vão causar obesidade, elas vão inflar o seu corpo, elas vão te encher e vai manifestar de alguma forma. No texto que nós lemos lá de Provérbios 18, 14, o texto diz que a vontade de viver mantém a vida de um doente. Presta bem atenção, você que está aí agora, me ouvindo, me assistindo,
A vontade de viver mantém a vida de um doente. Mas se ele desanima, não existe esperança. Presta bem atenção. Esse texto nos traz uma consciência de que existe uma opressão espiritual. O mundo espiritual ele existe, ele é real. A gente pode até não compreender, não discernir, não entender, mas ele existe. E o inimigo ataca a mente com pensamentos de culpa, de condenação, de medo, de confusão. Para quê? Para que você perca a visão, para que você perca a perspectiva daquilo que Deus já preparou para você. E aí, como que a gente faz? Qual que é a solução para isso? A solução para isso está lá em Tiago 4,7, carta de Tiago 4,7. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo e ele fugirá de vós. Portanto, obedeçam a Deus, submetam-se a Deus e resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Observa que muitas vezes nós resistimos a Deus e deixamos que as trevas acabem tomando conta da gente. Mas não é só isso, eu preciso resistir, mas dentro da obediência a Deus. E aí, quando eu obedeço a Deus, resisto ao diabo e estou revestido das armaduras de Deus, que está lá na carta aos Efésios 6, do 10 ao 18, aí sim, a opressão espiritual ela perde força, ela perde governo sobre a minha vida. Então a gente precisa abrir a nossa consciência, abrir o nosso coração, aceitar, receber e obedecer a palavra que Deus já deu sobre nós. Porque isso aqui é muito interessante, essa videoaula que a gente está trazendo aqui para você, para ampliar a sua consciência. Afinal de contas, tem uma outra porta que causa doenças físicas. É a desconexão com a identidade em Deus. Romanos 12, 2, Paulo vai dizer: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente, renovação de mente. Assim vocês reconhecerão a boa e perfeita vontade de Deus. E isso é aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então observe uma coisa, muitas vezes nós estamos sofrendo de doenças físicas porque estamos desconectados com a identidade de Deus. A identidade de Deus não é de doença, a identidade de Deus não é de escassez, a identidade de Deus não é negativa. Não. Então, quando nós estamos fora do propósito divino, acontece frustração, acontece estresse. Então a gente precisa analisar, nós estamos vivendo o propósito que Deus projetou para nós, eu estou vivendo a vida que Deus projetou para mim, porque a vontade dele é boa, a vontade dele é perfeita, a vontade dele é agradável. Então, se o que eu estou vivendo não condiz com aquilo que está escrito, eu preciso rever, reavaliar, reconectar, reposicionar. E como é que a gente faz isso? Começando pela renovação da mente. Porque quando eu renovo a mente, eu começo a me alinhar à vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e é agradável. Faz sentido isso para você? Mas aí tem outro tópico que eu selecionei para falar para você aqui. Falta de descanso físico, emocional e espiritual. Isso também causa doenças físicas. Isso também causa problemas de enxaqueca, de obesidade, de sobrepeso, de diabetes e uma série de outras patologias. Mateus, o evangelista Mateus, no capítulo 11, 28 ao 30, Cristo diz assim, venham a mim. Venham a mim quem? Todos vocês que estão cansados de carregar suas pesadas cargas. E eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque eu sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão o descanso. Olha que interessante. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Olha para mim. Ansiedade e sobrecarga são contrárias ao repouso de Deus. Eu nunca ouvi tantas pessoas dizendo eu sou ansioso, eu sou ansiosa, eu sou ansioso, eu sou ansiosa, mas isso é totalmente contrário àquilo que Deus desenhou para mim e para você. E qual que é a solução para isso? É entregar, é vir a Ele e entregar. Entregar o quê? As nossas preocupações. Entregar o quê? As nossas ansiedades. Como? Em oração a Ele. Está lá, carta aos Filipenses 4, do 6 ao 7. É só nós observarmos aquilo que já foi escrito. O autor vai dizer, não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam.
e orem sempre com um coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, porque vocês estarão unidos com Cristo Jesus. Então, como que está o seu descanso físico, emocional e espiritual? Eu quero trazer essa consciência para que você consiga ver um caminho para a cura e para a libertação, seja da enxaqueca, seja da obesidade, seja de outra patologia física que você esteja sendo acometido. E tudo isso começa com um autoconhecimento, começa com uma confissão. Lá no Salmo 139, no versos 23 e 24, o salmista diz: ó Deus, examina-me e conhece o meu coração, prova-me e conheces os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Confissão, autoconhecimento, confissão, examinar o nosso próprio coração, examinar nós mesmos e confessar pecados ou mágoas. Isso vai trazer cura, isso vai trazer libertação. Talvez você está carregando mágoas com os seus pais, com os seus irmãos, com os seus filhos. Talvez você está trazendo mágoas de pessoas que te feriram, te machucaram, te usaram. Mas é tempo de você se libertar, de você ser curado, não só no aspecto espiritual e emocional, mas principalmente também no aspecto físico. Por isso que nós precisamos ter esse autoconhecimento, porque a partir desse autoconhecimento, e não um autoconhecimento que vem de nós mesmos, mas um conhecimento que vem do alto, através da meditação na palavra, ele nos ensina que nós podemos e devemos usar a autoridade em Cristo para romper com cadeias. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 19, o texto vai dizer: escutem, eu dei a vocês o poder para pisar cobras, para pisar escorpiões e sem sofrer mal algum. Ou seja, eu dei autoridade, eu dei poder para vocês pisarem cobras e escorpiões sem sofrer nenhum mal. Para você vencer a força do inimigo, ou seja, você já tem uma autoridade. Você já é vencedor nesse universo espiritual, mas você precisa se revestir disso, você precisa acreditar nisso. E aí a Bíblia também não recusa, nesse caminho de cura e libertação, o cuidado integral, não. Porque lá na terceira epístola de João, no capítulo 1, no verso 2, o autor vai dizer: meu querido amigo, eu tenho pedido a Deus que você vá bem em todo e que esteja com boa saúde, assim como está bem espiritualmente. Ou seja, é importante que nós busquemos um balanceamento, que nós busquemos um equilíbrio entre corpo, alma e espírito, que nós busquemos esse realinhamento. E aí, à medida que a gente tem esse conhecimento, faz essa confissão, faz uso dessa autoridade, desse poder que já foi nos dado, e faz esse cuidado integral, nós começamos a desenvolver mais comunhão, nós começamos a desenvolver essa rede de apoio. Porque a carta de Tiago 5,16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros para que sareis. Então hoje eu quero dizer para você, a enxaqueca, como muitas outras doenças, ela pode ser um alerta espiritual. Ela é o alarme do seu carro, da sua casa, gritando, soando. Porque quando a alma não suporta, o corpo grita. E a cura ela não começa no corpo, a cura ela começa no espírito, alinhando-se à verdade, a verdade é de Deus. E aí você começa a libertar emoções reprimidas e começa a resistir às opressões das trevas com as armas da fé. Então eu quero te desafiar, eu quero desafiar você a fazer uma análise, a examinar a sua vida interior e trazer as suas cargas a Cristo e experimentar o descanso que só Ele pode dar. Mateus 11, 28, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim todos que estáis cansados, todos que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tem uma promessa, mas nós precisamos tomar uma decisão, entrar em ação. É tempo de nós avaliarmos, porque quando a alma não suporta, o corpo grita. Estou trazendo dados para você aqui, da enxaqueca, está aqui, olha aí. Quantas pessoas sofrem, quantas pessoas estão padecendo de patologias
sem o conhecimento da verdade, sem entender que isso não começou no corpo, mas começou no espírito, começou na alma, começou na psique, começou no centro das nossas emoções. É tempo de nós alinharmos, é tempo de nós realinharmos e reconectarmos a nossa vida com o eterno. Faz sentido isso para você, sim ou não? Conta aqui para mim nos comentários então. E eu te aguardo na nossa próxima videoaula. Quer saber mais sobre a integração do corpo, alma, espírito, saúde, bem-estar e qualidade de vida? Então se inscreva na consultoria e nós nos encontramos na próxima videoaula.